seu povo, e a promessa também que essa criança veio ao mundo. Só que assim, Jéssica, ainda é a cópia do pai. Né? Da mãe, eu vejo aí é o fundo branco dos olhos. O resto é todo pai, é ou não é? Amigos, eu quero convidar você, a gente vai ver alguns textos aqui nessa noite. O primeiro deles é Marcos capítulo 10. A gente vai ver alguns textos aqui, bastante textos. Nós agradecemos a presença de todos que vieram para esse momento especial na vida do João, da Jéssica e toda a sua família, né? Os pais, o irmão. É um momento especial que nós estaremos participando aqui, ok? O tema da mensagem é Lazuli nas mãos do Senhor. E o primeiro texto que a gente vai ler, Marcos capítulo 10, os versos 13 a 16, são textos conhecidos que a gente vai estar apresentando aqui para vocês. Marcos 10, versos 13 a 16, você vai poder acompanhar também aqui no telão, onde vem apresentando acerca da bênção de Deus, a graça dele para cada um de nós. Aí diz assim a palavra do Senhor, os versos 13 a 16, falando acerca da bênção que Deus ele deseja conceder a cada um de nós. A palavra do Senhor, ela fala assim, e traziam-lhe também, verso 13, e traziam-lhe, então lhe trouxeram algumas das crianças, para que as tocasse. Mas os discípulos faziam o quê? As repreendiam, né? Mas os discípulos as repreendiam. E o texto ele continua falando. Jesus, porém, vendo isso, ele indignou-se e disse-lhe, o texto bem conhecido, deixai vir a mim os pequeninos, né? Pequeninos. E traziam-lhes os meninos para que lhes tocassem, mas os discípulos repreendiam os que os traziam. O verso 14 diz assim, Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse, deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o quê? O reino de Deus. Verso 15, em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino dos céus como Lazuli, de maneira nenhuma entrará nele. E ele então complementa dizendo, e tomando Lazuli nos seus braços, impondo-lhe as suas mãos, o que fez com ela? A abençoou, né? Impondo ali, Deus concedeu a bênção para a vida dela. É interessante, queridos, que a Bíblia Sagrada, ela fala muito acerca disso. Hoje é um dia de alegria, né? Um dia de gratidão, mas acima de tudo também um dia de compromisso espiritual. Porque todos estamos aqui, amigos, parentes, vizinhos, todos viemos aqui para dedicar ao Senhor uma criança chamada como? Lazuli. No padrão adventista, a gente não batiza as crianças nessa idade, mas nós separamos e dedicamos essas crianças a Deus. E esse princípio vem lá do Antigo Testamento. Por exemplo, quando você pega 1 Samuel capítulo 1, os versos 27 e 28, lá mostra Ana consagrando Samuel ao Senhor. Já em Lucas, coloca para mim Lucas capítulo 2. Lucas 2, o verso 22, fala também da consagração, ou da dedicação de alguém muito especial. Diz assim, e cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém. Levaram quem a Jerusalém? Jesus, para o apresentar ao Senhor. Verso 23, diz assim, segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito, ele será consagrado ali a Deus. Queridos, existe algo bonito nesse momento, porque o nome dessa criança, ela traz em si uma mensagem especial, uma mensagem espiritual. O nome Lazuli,
Conforme a Jéssica ela falou, ela remete a uma pedra conhecida como lápis lazuli, de coloração ali azul profunda. Historicamente, essa pedra ela está associada à questão da beleza, valor, nobreza, e no mundo antigo, ela também ligada à questão do céu ali, a sua transcendência. Algumas tradições que havia no Antigo Oriente, eles colocavam a questão do azul, que ele lembrava algo que apontava ali para a fidelidade a Deus, para a consagração, para algo sagrado. E, queridos, embora o nome lazuli, ela não seja um nome bíblico ali de maneira direta, existe uma ligação simbólica e poderosa também com ela. Porque através da linguagem bíblica, você vai lembrar, a Bíblia ela fala da questão das pedras preciosas que eram utilizadas para representar o valor espiritual, a santidade da pessoa e a beleza também diante de Deus. E hoje nós vemos aqui uma mensagem simples, mas profunda. A maneira como Deus ele deseja formar a vida de uma criança e dedicar também a ela. E na noite de hoje, eu quero ver 4 pontos principais com vocês aqui. Primeira delas, uma criança dedicada ao Senhor é um presente confiado a Deus. Quer ver uma coisa? O livro de Salmos, o Salmo 127, o verso 3, livro de Salmos, o Salmo 127, o verso 3 diz assim, ó, eis que a lazuli, o que ela é? A lazuli é o quê? Herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o que ele é, queridos? Galardão. Na Bíblia Sagrada, os filhos, eles nunca serão tratados como propriedade dos pais, mas eles sempre serão tratados como herança de quem? Como herança do Senhor. Ele mesmo disse, volta lá em 1 Samuel 1, o verso 27. Olha o que Ana falou, o sentimento que ela tinha, e olha também o sentimento, e era o mesmo sentimento também, não apenas de Jéssica, mas de todos nós. Ele dizia assim, ó, por essa menina, o quê? Orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu tinha feito ali. E é interessante que a Bíblia Sagrada, ela fala que Ana, ela recebe a criança das mãos de Deus, assim como Jéssica recebeu o lazuli das mãos do Senhor, e logo após, Ana devolve ali ao Senhor através da dedicação. E essa é uma história muito bonita, queridos, porque o contexto histórico de Israel, ele nos mostra ali que dedicar uma criança para Deus significava reconhecer de maneira pública, diante da igreja, das pessoas, das testemunhas, que a vida daquela criança, daquele momento em diante, seria dedicada exclusivamente ao Senhor, seria criada para a honra e glória de Deus. Por isso, dedicar uma criança é um assunto extremamente sério. Às vezes a pessoa tem um vizinho, tem um parente, e quer trazer a criança para poder fazer a dedicação, e não sabe o compromisso, a seriedade que é essa cerimônia. É muito mais do que um culto bonito, é muito mais do que uma foto, colocar uma roupa numa criança. Aqui John e Jéssica, eles estão fazendo um pacto, um compromisso, uma promessa, um juramento. Eles estão dizendo assim, eu juro por Deus que essa criança vai ser educada e preparada para servir ao Senhor. Todo filho dedicado ao Senhor, ele carrega uma responsabilidade. Todo pai que traz um filho para dedicar ao Senhor, ele firma um compromisso. E há muitos pais que acabam não levando a sério esse compromisso, esse pacto, esse juramento que é feito diante de Deus. Porque traz o filho para dedicá-lo e depois acaba esquecendo de dar continuidade na educação do seu filho nos caminhos do Senhor. E a dedicação de uma criança, ela é feita, queridos, em pelo menos 3 etapas. A primeira é essa aqui. Quando lazuli, ela não escolheu estar aqui. Ela veio obrigada. Ela não teve a opção de ficar em casa. Ela veio porque os pais a trouxeram. Então, diante de Deus, John e Jéssica estão assumindo um compromisso
selando um pacto com Deus, de fazer o possível e o impossível para criar essa menina nos caminhos do Senhor. A segunda parte desse compromisso vai ser daqui a 8, 9 ou 10 anos, quando vocês voltarão à igreja, ou essa aqui, ou uma outra, onde vocês estarão frequentando, para entregá-la, confirmar a entrega dela ao Senhor através do batismo. E agora o batismo, quem é que decide? É ela quem decide. Ela que vai decidir. Através das orientações de João, que vai receber de você, como pastor do seu lar, o líder espiritual da sua casa. E alguns anos depois, vocês voltarão ao altar para agora entregá-la ao Senhor para formar uma nova família. Formar a nova família com base, Jéssica, naquilo que você ensinou para ela como mulher cristã, para que ela possa reproduzir dentro do lar dela aquilo que ela aprendeu aos seus pés, John, sentado ao seu colo, Jéssica. É interessante que na cultura hebraica, um outro detalhe que a Bíblia Sagrada ela apresenta, é que na cultura hebraica, a fé, queridos, ela era ensinada dentro do lar. Os pais eram responsáveis por repetir ali diariamente as verdades divinas. Quer ver uma coisa? Deuteronômio capítulo 6, os versos 6 e 7. Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Diz assim, ó: e estas palavras que hoje te ordeno aos pais, estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás. Como, queridos? Como? Vai falar como? Assentado em tua casa. O que é isso aqui, Cássia? Culto do lar. Assentado na sua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e também levantando. Lazuli é um presente do céu. E seu nome, Jéssica, ela lembra algo precioso. Uma pedra rara, ela possui ali um valor não apenas pelo brilho, mas também pela raridade. Da mesma maneira, John, para Deus, cada criança, ela se torna única diante do Senhor. Queridos, Deus ele não criou uma cópia. Pode existir uma outra criança com o mesmo nome, mas com a cara do John, não. Pode ter o mesmo nome, mas a Lazuli, do John e da Jéssica, Deus não criou cópia. Deus criou a Lazuli com identidade, com propósito, também com a missão. Talvez alguém olhe e veja apenas uma criança frágil, mas Deus ele vê potencial. Assim, quando ele olhou o pequeno Samuel e viu nele um futuro o quê? O que Samuel era? Se tornou o quê? Um profeta. Assim como as pessoas olhavam para Davi, e quando Deus viu Davi ainda com uma criança, Deus viu nele um futuro o quê? Um futuro rei. De igual forma, Jeremias ele também disse, Jeremias 1 verso 5, profeta Jeremias, eu gosto muito desse texto porque ele diz assim, ó, olha a maneira como Deus ele cuida de cada um de nós, queridos. Ele diz assim, ó, antes que te formasse no ventre, Deus diz o quê? Que ele o quê? Ele já te conhecia, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por o quê? Profeta. Então, queridos, a dedicação de Lazuli se torna uma declaração dos pais e também da igreja, declarando assim, Senhor, nós reconhecemos que Lazuli veio de ti, e nas tuas mãos também nós a entregaremos. Segundo ponto, uma criança quando é dedicada ao Senhor, ela precisa crescer num ambiente de fé. Há pouco nós lemos em Deuteronômio 6, os versos 6 a 7, onde a Bíblia Sagrada diz, ordena, orienta os pais, que ele deve inculcar, colocar na mente, ensinar aos filhos o caminho ali do Senhor. É interessante que no contexto histórico israelita, a educação espiritual ela não era terceirizada. Não se passava para outra pessoa. A casa era o primeiro púlpito que a criança aprendia. Os pais, queridos, eram os primeiros professores da fé. A espiritualidade no Israel antigo, ela não era ensinada somente na igreja. Ela acontecia à mesa da casa, nas caminhadas de pai e filho, nas conversas simples, no cotidiano.
E é interessante quando a gente pensa no simbolismo do nome lazuli, a pedra lápis, que possui um azul intenso. Quando você pega a questão das cores da Bíblia, o azul, ele era símbolo ali de fidelidade e obediência a Deus. Há um texto na Bíblia, a gente não vai ler aqui, mas é Números capítulo 15, versos 38 a 40, onde Deus ele ordena aos sacerdotes que eles deveriam colocar uma fita azul presa ali às suas vestes, para que eles lembrassem que eles pertenciam a quem? A quem? A quem eles pertenciam, queridos? A Deus, para lembrar da fidelidade deles. Isso cria uma conexão espiritual com as pessoas, né? Cria uma conexão espiritual, porque lazuli, que lazuli ela possa crescer, Jéssica e John, sempre lembrando do céu, que a vida dela aponte para Deus, mas isso vai exigir, primeiro de vocês dois, a dedicação, o cuidado, o ensino, né? Para que ela possa aprender, para que quando ela abrir os olhos para o mundo, ela possa abrir os olhos vendo Jesus. E isso vai exigir algo também da igreja, queridos, porque mais do que exemplo, né, exige mais exemplo do que discurso, porque crianças, elas aprendem vendo, não é assim? Aprendem vendo, aprendem também vendo perdão, aprendem vendo reverência, vendo a oração, e a fé dos pais torna aqui o primeiro comentário bíblico que os filhos vão participar. Penúltimo ponto, uma criança dedicada a Deus, ela deve ser levada aos pés de Cristo. O livro de Marcos, no capítulo 10, os versos 13 a 16, apresenta aqui um contexto histórico belíssimo, queridos. Marcos capítulo 10, versos 13 a 16, diz assim, ó: e traziam os meninos para que lhes tocassem, mas os discípulos, o que eles faziam? Repreendiam para que não lhes trouxessem, né? Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixai vir a mim a lazuli, e não empeçai, porque dela é o que, queridos? O reino dos Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como lazuli, de maneira alguma entrará nele. E ele então conclui dizendo, o verso 16: e tomando o lazuli nos seus braços, impôs as suas mãos e a abençoou. No judaísmo do primeiro século, os rabinos piedosos, eles frequentemente eram procurados, eram os líderes religiosos, né? Eles eram procurados para poder abençoar as crianças. Os pais levavam seus filhos para receber a oração dos líderes religiosos, dos pastores, naquela época ali. Quando trouxeram as crianças até os pés de Jesus, os discípulos tentaram impedir ali. Talvez porque Jesus, naquele momento em que ele estava, ele tinha assuntos aos olhos dos discípulos mais importantes a se tratar do que abençoar uma criança naquele momento, porque na visão deles era algo que poderia ser feito depois sem nenhum prejuízo à família. Mas diante da situação, Jesus interrompe, ele toma lazuli nos seus braços, ele toca lazuli, ele abençoa e apresenta para a gente uma cena poderosa, porque Jesus nunca chamou, queridos, uma criança de inconveniente. Ele as tratou todas elas sem interrupção, a ponto dele dizer assim, que dos tais é o quê? O reino dos céus. Hoje, queridos, nessa dedicação, nós estamos simbolicamente fazendo a mesma coisa. Estaremos levando o lazuli até Jesus, porque os pais, eles não podem controlar o futuro dela. Nós, como pais, não temos como impedir a dor de nossos filhos, né? Por mais que a gente queira proteger os filhos, a gente não consegue impedir, a gente não consegue eliminar todas as lutas, mas há algo que a gente pode fazer e é algo decisivo: colocar os nossos filhos todos os dias nas mãos de quem? Nas mãos de Cristo. Isso Ele vai cobrar de cada um de nós, isso Ele vai requerer de cada um de nós. E não existe maior herança, maior patrimônio do que deixar para uma criança uma fé firme e a confiança também no seu Salvador. Não existe sucesso financeiro que compense isso, a salvação que a gente quer dar para eles. Por fim, queridos, uma criança dedicada a Deus, ela é chamada a brilhar.
Há um texto muito conhecido, Mateus capítulo 5, os versos 14 a 16, você certamente conhece de cor parte desse texto, se não todo, e ele diz assim, ó, vós sois o quê? A luz do mundo. Não se pode esconder numa cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia, a lamparina, e se coloca debaixo de um alqueire, debaixo de algo para cobrir, mas um velador, e dá luz a todos que estão na casa. E por fim ele diz assim, assim também resplandeça a vossa luz diante de quem, queridos? Dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está lá no céu. O nome lazuli, ela evoca algo precioso e belo, porque na Bíblia, queridos, as pedras preciosas, frequentemente, elas simbolizam ou simbolizavam o povo de Deus sendo lapidado por Ele. E assim como uma pedra preciosa, ela precisa ser trabalhada para revelar ali a sua beleza. Deus, Ele molda cada um dos seus filhos, alguns com provas, outros com situações, com livramentos, para que ele possa brilhar para Cristo como uma pedra preciosa. Uma criança dedicada ao Senhor, ela não é apenas protegida, ela é preparada para amar, preparada para servir, preparada para refletir a Cristo. E hoje Lazuli, ainda pequena, mas estaria sendo preparada para servir ao Senhor. Porque não sabemos o que Deus fará com ela. Samuel começou pequeno, Moisés começou pequeno, Jesus ele veio como criança. E grandes histórias, queridos, da redenção, elas sempre começaram no colo de uma mãe. Talvez alguém possa dizer assim, talvez algum dia alguém diga assim, houve uma menina chamada Lazuli, cuja vida apontava para Jesus. Hoje não apenas celebramos a dedicação de uma criança, estamos renovando uma aliança. Pais, família, amigos, igreja, todos nós recebemos a responsabilidade sagrada. A pergunta, querido, não é apenas quem Lazuli será. A pergunta é, quem a igreja do Novo Horizonte? Quem os pais de Lazuli? Tio, família, amigos? Quem ajudarão Lazuli a se tornar o que Deus deseja que ela seja? Quando Jesus ele tomou as crianças nos braços, ele não fez um longo discurso, ele apenas as abençoou. E assim também nós fazemos hoje, queridos. Então, John, Jéssica, os avós, tio e todos que aqui estão presentes, Deus ele chama vocês a assumir diante dele o compromisso de ajudar Lazuli e os outros 5 filhos que Deus dará, John, Jéssica, amém? Ajudá-la a crescer, amando a palavra do Senhor, frequentando a casa do Senhor, aprendendo a orar e sendo conduzida diariamente. A igreja, Deus ele também espera que vocês ajudem a proteger essa criança espiritualmente, tornando um exemplo de fé, que Lazuli ela cresça, queridos, preciosa como o seu próprio nome sugere, mas acima de tudo, preciosa aos olhos de Deus, e que um dia, pela graça de Cristo, ela esteja preparada para dizer assim pessoalmente, eu pertenço a Jesus. E graças a meus pais, a avós, ao meu tio e à igreja, eu fui ensinada e preparada para servir ao Senhor. Deus abençoe. Deus dirija a cada um de vocês. Nós iremos fazer uma oração nesse instante pela... amigos, nós iremos ajoelhar aqui à frente. Você pode permanecer da maneira como se encontra em oração. Caiu fora. Nós iremos orar aqui. Ela estava bem até olhar a minha cara. Olhou a cara, assustou. Ainda segura. Segura. Bondoso
Pai, Deus de amor, nós colocamos, Senhor, a nossa vida nas tuas santas mãos, pedimos que abençoe, essa criança ela possa crescer em graça e sabedoria, sendo dedicada ao Senhor. Entregamos nas tuas santas mãos, para que o Senhor tome, o Senhor abençoe, e ela possa crescer, sendo abençoada também. Em nome de Jesus pedimos amém. Eu brava ela, né? Ó a cara dela pra mim. Olha lá. Nós vamos passar com ela. A Jéssica vai passando com ela ali, para você poder abençoar a criança, ok? Você vai pegar apenas no pé dela, tá bom, querido? Não pegue na mão, porque ela leva a mão à boca. Você vai abençoar ali, pegar no pé dela. Cuidado não balançar, porque como a criança é frágil, né? Então ela pode deslocar ali, tá bom? Nós vamos, enquanto o John canta, a gente vai passar. Cada pegada no pé é um filho que nasce na sua casa, tá bom? Pode. Aí abençoe. Isso, abençoe aí. E pode pegar no pé, abençoa. Ela disse sim, irmão, gostoso. Puxou a boa, puxou a boa. Com suas próprias mãos.
John, vou entregar a você aqui 2 materiais, né? Esse aqui são 21 histórias da Bíblia, ok? Para você poder ensinar a criança, para utilizar no culto familiar, ok? São 21 histórias para você ensinar a sua filha aos pés do Senhor. E aqui vai um caderno de atividades, onde ela vai poder estar... Gostou, né? Aqui um presente dos avós, a Bíblia Sagrada, ok, querido? Obrigada. Onde vocês vão poder estar ensinando a ela o caminho do Senhor. Amém. Obrigada. Deus abençoe, Amém. Deus dirige a vida de vocês. Amém. Deus dá a Lazuli como presente, para que vocês possam cuidar dela, prepará-la para a salvação. E quando Cristo voltar, você, John, poder dizer para ele: eis-me aqui, Senhor, uma filha futura e teste. Okay? Me convido a ficar em pé, nós vamos fazer uma oração nesse instante. Amigos, após a oração, eu peço a gentileza de se assentar, que o casal vai sair, né, a família vai sair, eles estarão à porta para receber os cumprimentos, vocês vão receber uma lembrancinha da família, ok? Lembrando, não pegue na mão da criança, pegue apenas no pé dela, tá bom? E, Biléu, a pizzaria que o pessoal fala, porque agora é com os avós. Por favor, vamos orar. Então, graças te damos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede em fazer a dedicação da Lazuli nessa igreja, apresentá-la ao Senhor. Ela veio como herança, como uma promessa dada aos seus pais, trazendo alegria e a certeza também da renovação de fé e da salvação em Cristo Jesus. Abençoe ao John como pastor do seu lar, líder espiritual da sua casa, e ele, Deus, a sabedoria necessária para conduzir a sua esposa, a Lazuli, e porventura outros filhos que o Senhor lhe der, conduzi-las no caminho da salvação. A Jéssica dela a sabedoria necessária, como uma coluna forte ao lado do seu marido, para instruir a sua filha e prepará-la para ser uma serva fiel ao Senhor. Abençoe aos avós, ao tio, aos familiares, à igreja aqui presente. Que a tua graça esteja com cada um de nós. Fique conosco, nos leve em paz nesse instante. Nos dê um bom descanso. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Senhor.